Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas e humanas de toda a Bíblia. A história de Davi e Betseba. É um relato que nos ensina sobre poder, tentação, arrependimento e, acima de tudo, sobre a infinita graça de Deus. Então, prepare seu coração, pegue sua Bíblia se quiser acompanhar, e vamos juntos desvendar as camadas dessa narrativa fascinante. Tudo começa em Jerusalém, na primavera, uma época em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas naquele ano, o rei Davi, já um líder consolidado e vitorioso, decidiu ficar no conforto do seu palácio. Ele enviou seu exército, liderado pelo valente general Joabe, para lutar contra os amonitas, enquanto ele permanecia na capital. Numa tarde, após um descanso, Davi levantou-se e começou a passear pelo terraço do seu palácio. De lá, ele tinha uma vista privilegiada da cidade, e foi nesse momento que seu olhar caiu sobre uma mulher de beleza extraordinária que se banhava. A Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, nos conta que Davi ficou imediatamente cativado. Em vez de desviar o olhar e proteger seu coração, ele permitiu que a curiosidade e o desejo tomassem conta. Ele mandou perguntar quem era aquela mulher. A resposta veio rapidamente. É Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Urias. Esse nome deveria ter sido um sinal de alerta para Davi. Urias não era um desconhecido. Ele era um dos seus soldados mais leais e valentes. Um homem que estava no campo de batalha, arriscando a vida pelo seu rei e por seu povo, enquanto Davi estava no palácio. Mas, infelizmente, a paixão falou mais alto que a honra e a lealdade. Davi ignorou completamente o fato de Betseba ser casada, e, usando de sua autoridade como rei, mandou trazê-la ao palácio. A Bíblia é muito direta ao descrever o que aconteceu a seguir. Davi se deitou com ela. Um ato de traição não apenas a Urias, mas aos próprios princípios que Davi, como rei de Israel, deveria defender. Após o encontro, Betseba voltou para sua casa. O tempo passou e as consequências desse ato impulsivo não tardaram a chegar. Betseba enviou uma mensagem curta e devastadora a Davi. Estou grávida. O coração de Davi deve ter gelado. O seu pecado, que ele pensava ter cometido em segredo, estava prestes a ser exposto a todos. O adultério era um crime gravíssimo, e a notícia de que a esposa de um soldado leal estava grávida enquanto o marido estava na guerra levantaria suspeitas imediatas. A mente de Davi começou a trabalhar freneticamente, não para se arrepender, mas para encobrir seu erro. Ele elaborou um plano. Mandou uma mensagem a Joabe, seu general, dizendo: mande-me Urias, o heteu. Davi pensou que, se trouxesse Urias de volta do campo de batalha, ele passaria a noite com sua esposa, e todos pensariam que o filho era dele. O plano parecia perfeito. Urias chegou ao palácio e Davi, fingindo interesse, perguntou-lhe sobre a guerra e sobre o bem-estar dos soldados. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse. Davi até enviou um presente da mesa real para a casa de Urias, tentando incentivá-lo a ir. Mas Urias era um homem de uma integridade impressionante. Ele não foi para casa. Em vez disso, dormiu na entrada do palácio com os servos do rei. Quando Davi soube disso na manhã seguinte, ficou frustrado e confuso. Ele chamou Urias e perguntou: você não acabou de chegar de uma longa viagem? Por que não foi para casa? A resposta de Urias é uma das passagens mais tocantes e que expõe ainda mais a falha de Davi. Urias disse: a arca, Israel e Judá estão em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus servos estão acampados em campo aberto. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e me deitar com minha mulher? Tão certo como vives, eu não farei uma coisa dessas. A lealdade e a honra de Urias contrastavam brutalmente com a traição de Davi.
O soldado era mais nobre que o rei. Desesperado, Davi tentou um segundo plano. Convidou Urias para comer e beber com ele e o embriagou, na esperança de que, com a guarda baixa, ele fosse para casa. Mas mesmo bêbado, a lealdade de Urias prevaleceu. Ele novamente dormiu na entrada do palácio. O plano de Davi havia falhado. O pecado estava o encurralando. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio. Davi percebeu que a única forma de esconder seu adultério era eliminando a única testemunha que poderia provar sua culpa: Urias. Ele escreveu uma carta para o general Joabe, selou-a e a entregou nas mãos do próprio Urias para que ele a levasse. A carta continha uma sentença de morte. Davi escreveu: ponha Urias na linha de frente, onde o combate é mais violento. Depois, recue, para que ele seja ferido e morra. Urias, o soldado fiel, carregou sua própria sentença de morte sem saber. Joabe, cumprindo a ordem do rei, fez exatamente como Davi mandou. Urias foi colocado em um ponto perigoso do cerco à cidade, e quando os homens da cidade saíram para lutar, ele foi morto em batalha junto com outros soldados. Quando a notícia da morte de Urias chegou a Betseba, ela chorou por seu marido. Passado o período de luto, Davi a mandou buscar e ela se tornou sua esposa. E no tempo devido, deu à luz um filho. O plano de Davi parecia ter funcionado. O segredo estava guardado e ele tinha a mulher que desejava. O versículo final do capítulo 11 de 2 Samuel, no entanto, nos dá uma perspectiva divina. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus não havia se esquecido. Ele via tudo. Então, o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Natã, com grande sabedoria, não acusou o rei diretamente. Em vez disso, ele contou uma parábola. Ele disse: havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e gado, mas o pobre não tinha nada, a não ser uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia do seu pão, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas para preparar uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o visitante. Ao ouvir isso, Davi ficou furioso. A sua senso de justiça, que ele havia esquecido de aplicar a si mesmo, veio à tona. Ele declarou a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece morrer. Ele deve pagar 4 vezes o valor da cordeirinha, por ter feito tal coisa e por não ter tido misericórdia. Então, Natã apontou o dedo para Davi e pronunciou as palavras que ecoariam pela eternidade: você é esse homem. O profeta então relembrou a Davi tudo o que Deus havia feito por ele, como o ungiu rei, o livrou de Saul e lhe deu tudo. E então perguntou: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Você matou Urias, o heteu, com a espada dos amonitas e tomou a sua mulher para ser sua. O peso da verdade caiu sobre Davi. Seu castelo de mentiras desmoronou. Não havia mais para onde fugir. Diante do profeta, o poderoso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, finalmente confessou. Ele disse uma frase simples, mas carregada de angústia e arrependimento: pequei contra o Senhor. A resposta de Natã trouxe uma mistura de juízo e graça. O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque com este ato você deu motivo para que os inimigos do Senhor o desprezassem, o filho que lhe nasceu morrerá. E assim aconteceu. O filho de Davi e Betseba adoeceu gravemente. Davi jejuou, orou e passou as noites deitado no chão, suplicando a Deus pela vida do menino. Mas no 7º dia, a criança morreu, e foi nesse momento de dor profunda que vemos o início da restauração de Davi.
Ele se levantou, se lavou, se vestiu e foi à casa do Senhor para adorar. Ele compreendeu a soberania de Deus. Davi então consolou sua esposa, Betseba, e mais tarde eles tiveram outro filho, a quem deram o nome de Salomão. E a Bíblia diz que o Senhor amou Salomão, que viria a ser o sucessor de Davi e um dos reis mais sábios da história. Essa história é um lembrete poderoso de que ninguém, não importa quão grande ou espiritual seja, está imune à tentação e ao pecado. Mostra-nos como um erro pode levar a outro, criando uma espiral descendente de engano e destruição. Mas, acima de tudo, a história de Davi e Betseba é um testemunho da incrível misericórdia de Deus. Davi falhou terrivelmente, mas quando confrontado, ele se arrependeu genuinamente. O Salmo 51, escrito por Davi após esse evento, é um dos mais belos retratos de um coração quebrantado e contrito. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seus atos permaneceram, servindo como um lembrete doloroso. Mesmo assim, Deus redimiu a situação. Da união de Davi e Betseba nasceu Salomão, que fez parte da linhagem de Jesus Cristo. Isso nos mostra que Deus é capaz de transformar nossos maiores erros em parte de seu plano redentor. Que essa história nos inspire a vigiar nossos corações, a fugir da tentação e, quando errarmos, a correr para Deus com um arrependimento sincero, confiando em sua graça, que é sempre maior do que o nosso pecado. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada de hoje. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as profundas histórias da Bíblia, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.